E aquele ali é o número que ela vai ter que entrar, que vai dar na porta, vai aparecer teu nome, né? Que aí vai ser dada a pulseirinha para a tua numeração. Sorteio. Os desenhos. Salve os irmãos com a paz do Senhor, motivo de muita alegria, irmãos, por estarmos mais uma vez na casa do Senhor para louvar e agradecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos a abrirem sua Bíblia, lá em Levítico, capítulo 6, versos 8. Oh, glória a Deus, aleluia. Levítico, capítulo 6, versos 8. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor fala assim. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã. E o fogo do altar arderá nele. O sacerdote vestirá suas vestes de linho e vestirá as calças de linho sobre sua carne. E levantará cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto ao altar. Depois dissipará as suas vestes e vestirá as outras vestes e levará as cinzas fora do arraial para um lugar limpo. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui o Senhor está falando de manter o fogo aceso. Manter o fogo aceso no altar é com oração, com intimidade com o Senhor. Muitas das vezes achamos que perdemos a intimidade com o Senhor só por simplesmente deixar de orar, deixar de jejuar, deixar de se posicionar. Manter acesa a chama no altar é posicionamento, irmãos. Manter acesa a chama no altar é se colocar, é se entregar por inteiro. Nesta passagem ficou muito claro, e o Senhor diz ainda mais na frente no texto, que não adianta nós colocarmos graveto para manter o fogo aceso. Sabe por quê? Graveto, ele é um fogo que ele acende, mas ele apaga fácil. E eu comparo isso com os irmãos que vêm para o culto só naquele momento. Mas sai dali, o culto não serviu para nada. Saiu dali da mesma forma que entrou, pior. Porque não veio adorar ao Senhor. Na verdade, ele veio adorar o pregador, ele veio adorar o grupo de louvor. E isso não é chama no altar. E isso não é colocar fogo no altar. Colocar fogo no altar é quando você vem ao culto para adorar o Senhor. E nós precisamos entender que adorar ao Senhor é posicionamento, é se entregar mesmo. Lá em Êxodo, capítulo 29 e 42, ele fala que este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação. Perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Na verdade, o que quer dizer essa mensagem? Que o sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. E hoje quem tem essa responsabilidade somos nós, de manter este fogo aceso. E manter este fogo aceso, irmão, vai algo muito além. Vai uma entrega muito além. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não é ficar em cima do muro achando que está bom ou não. Manter esse fogo aceso é uma entrega por inteiro mesmo, uma entrega contínua. E às vezes a gente não entende isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá em Romanos capítulo 12, versos 11, fala assim: não sejais vagaroso no cuidado, sedes fervoroso no espírito, sedes servindo ao Senhor. Oh, glória a Deus, olha só, precisamos ser fervorosos, irmãos. E às vezes a gente quer servir de qualquer jeito,
servir de qualquer jeito não dá mais. A igreja tem que entender que já passou o tempo. A vinda do Senhor está muito próxima e não temos mais tempo para nós ficar aí dando jeitinho, não, irmão. Nós temos que se entregar por inteiro. E aí o Senhor está batendo a porta. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo isso já há muito tempo. Mas está cada vez mais próximo, irmão, da vinda do Senhor. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não acredita por falta de fé, por falta de intimidade com o Senhor. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor nos dá discernimento. Nós precisamos entender que discernimento o Senhor só nos dá quando temos intimidade com Ele. Quando nós nos colocamos, quando nós nos posicionamos. Tem pessoas perdendo a intimidade com o Senhor. E aí reclama que, mas o Senhor não ouve mais as minhas orações. Ei, como é que está a tua intimidade com o Senhor? Qual é o tempo que tu tem tirado para adorar o Senhor? Nós tiramos tempo para todas as coisas, mas será que você tem tirado um tempo digno para o Senhor? Será que durante as 24 horas nós temos tirado um tempo, mas um tempo com graça para o Senhor? Às vezes nós não tiramos, irmão. Às vezes nós vamos orar, mas oramos de qualquer jeito. Senhor, é assim, tá bom, eu estou com pressa, já estou indo. E não é dessa forma. Nós precisamos se posicionar. O Senhor nos chama a posicionamento. Oh, glória a Deus, aleluia. E posicionamento vem com entrega, posicionamento vem com renúncia. Muitas das vezes nós não queremos renunciar a nada, irmão. Porque o mundo oferece tudo de bandeja, e tudo é fácil, porque tudo vem fácil, porque Satanás entrega tudo de bandeja e tudo com facilidade. Oh, glória a Deus. Mas nós não estamos aqui por facilidade, nós estamos aqui buscando a salvação. E é isso que o Senhor quer de mim, de ti, entrega genuína. Porque facilidade o mundo te entrega aí a todo momento. Mas facilidade não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é quando nós nos colocamos, se entregamos, buscamos a Ele de todo o nosso coração. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa tocar o nosso coração, possa despertar o nosso coração para que nós despertamos, para nos se colocar, se posicionar, se entregar por inteiro, colocar lenha no altar, para que ele não se apague. A mensagem é muito clara, lá no versos 13 ele fala, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E ele só vai continuar ardendo continuamente na sua oração, na sua entrega. É dessa forma que o fogo não se apagará. Porque o fogo foi o Senhor que deu. Mas se nós não cuidarmos, essa chama apaga dentro de nós, irmão. Foi o Senhor que colocou essa chama dentro do teu coração. Mas se tu não se colocar, se tu não se posicionar, ele vai apagar. Porque o inimigo, ele fica a todo momento tentando apagar essa chama do Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. E às vezes a gente não entende isso. Que há uma guerra grande entre a carne e o Espírito. E às vezes nós se deixamos levar por muito pouco. Desviamos por muito pouco. Que nesta tarde nós possamos colocar lenha nesse fogo no altar. Que nesta tarde nós possamos nos entregar. Que nós possamos refletir essa chama que o Espírito Santo colocou no nosso coração, para que o inimigo não venha apagar. Amém, meus irmãos? E as palmas são para o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Convido agora a missionária Jaqueline para fazer a oração. E se a levita não chegar, já fazer o louvor também. Pai do Senhor, sejam todos bem-vindos na casa do Pai. Eu gostaria que todos nós que estamos aqui, quem está nos assistindo, levantássemos um clamor pela vida da irmã Raquel.
Há 20 dias atrás ela passou por uma grande cirurgia. Ela foi internada porque tem uma bactéria dentro dela. Nesse momento ela vai ser aberta novamente. Então assim, vamos clamar pela vida dela, para que o Senhor venha estar com ela e que o espírito da morte venha cair por terra. Querido Deus e grandioso Pai, eis-nos aqui, Senhor, primeiramente para te agradecer por mais esse dia, Senhor. Por nos deixar vivo mais um dia nessa terra. Por podermos também estar em tua casa, Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e pelos livramentos. Também te pedimos, Senhor, nessa tarde, pela vida da irmã Raquel, papai. Que vai passar novamente, Senhor Jesus, por um processo cirúrgico, papai. E venhamos te pedir, Senhor, nessa tarde, que tu sejas, Senhor, o médico dela. Que não seja o médico a operar ela, mas sim o Senhor. Que o Senhor venha bradar com a tua filha. Que o Senhor venha colocar por terra todo o espírito da morte que rodeia a vida da tua filha, que tem tentado levá-la. Que o Senhor venha ser com ela. Que o Senhor venha mostrar para todos e para ela a tua glória, a tua graça sobre a vida dela, a tua misericórdia, Senhor. Te pedimos, Senhor, ser pela tua filha, Senhor. Dê a vitória, papai. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso. Também coloco diante de ti, Senhor, as outras vidas que também estão enfermas, Senhor. Que também te pedem, papai, uma cura, Senhor. Que tu possas estar tocando nessas vidas, Senhor. Que tu possas estar curando, Senhor, essas vidas também, Senhor. Mostrando, Senhor Jesus, que o Senhor ouve com amor, que o Senhor ouve as orações. Que o Senhor é o médico dos médicos. Que é o Senhor que abre a sepultura, que é o Senhor que fecha a sepultura. Que é o Senhor o dono da vida e da morte. Então te pedimos, Senhor, mostra o teu poder sobre esse teu povo, Senhor, que te clama e te pede, Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Que o Senhor venha ter misericórdia por essas vidas que estão enfermas. Que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor, pelas vidas que estão perdidas, que estão aflitas, que estão amarguradas, desiludidas, Senhor Jesus. Que o Senhor venha ter misericórdia por essas vidas, papai. Que a tua graça, Senhor, venha ser derramada sobre elas. Que elas possam, Senhor Jesus, ter o prazer de ver, Senhor, o milagre sobre a vida delas, a cura, Senhor Jesus, sobre os seus corações, papai. Oh, Deus querido e Deus maravilhoso. Também apresento diante de ti, Senhor, todos os filhos teus que estão aqui em tua casa. Aqueles, Senhor, que estão assistindo, papai. Que o Senhor venha nos abençoá-los, que o Senhor venha tocar em seu coração. Que o Senhor venha ouvir, Senhor, o clamor de cada um deles, papai. Aquilo que eles vêm colocando diante de ti, que o Senhor possa estar ouvindo, realizando, Senhor, o desejo do coração. Realizando, Senhor, aquele projeto de vida, abrindo portas, Senhor Jesus. Mandando providência, papai. Porque tu sabes, Senhor Jesus, o que cada um vem passando, Senhor Jesus. O que cada um vem necessitando. Que nessa tarde, Senhor, tu possa, papai, estar abençoando essas vidas, Senhor. Realizando, Senhor, os desejos e os projetos do seu coração. Ah, Deus querido e Deus maravilhoso, também coloco diante de ti, Senhor, a tua nação. Que tu venha bradar sobre a tua nação, papai. Que tu venha colocar por terra, Senhor, a maldade do coração do homem. Que o Senhor venha tocar, Senhor, no coração dos nossos governantes, Senhor Jesus. Que eles venham governar aquilo que é teu, Senhor, com ordem e justiça, papai. Oh, Deus querido e Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida do teu filho, pastor Aguinaldo, por essa casa, essas portas abertas, Senhor Jesus, e por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. É o que eu te peço nessa tarde, eu já te agradeço e as palmas te louvam, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
O sol se esconde sobre o teu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende, o teu pranto Ele atende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Oh, glória a Deus. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até o cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem toca em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está à sombra do Onipotente, você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Oh, glória. Com Deus vai ter que guerrear. Glória a Deus, aleluia. E as palmas louvam o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A gente está esperando a missionária Sandra e a levita Tainá, mas elas estão atrasadas, então vou louvar mais um. Glória a Deus, aleluia. Santo és tu, Jesus. Oh, glória. Deus querido, Deus maravilhoso. Glória a Deus. O de preta, não, letra preta. Isso. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Pai amado.
fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Oh, glória a Deus. Peça para Deus que Ele passa na tua casa essa tarde. Ele limpa a bagunça. Ele coloca tudo no lugar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele responde assim para você, ó. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Oh, glória. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Pai amado. Passa lá em casa, Senhor. Faz a tua boa obra, Papai. Mexe, Senhor, na estrutura da nossa casa, Senhor Jesus. Coloca, Senhor, toda a bagunça no lugar, Pai amado. Limpa, Senhor, a sujeira, Senhor Jesus. Para que o Senhor possa habitar. Para que o Espírito Santo possa permanecer em nosso lar, em nossa casa, Senhor Jesus. Nos toca, Senhor Jesus, nos limpa, Papai. Tira tudo aquilo, Senhor Jesus, que impede que o Senhor entre em nossos corações. Tira tudo aquilo, Senhor, que impede do Senhor fazer a obra, Papai. Vem limpar a nossa casa, Senhor Jesus. Vem arrancar tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos entristece. Tudo aquilo que, Senhor, não quer deixar a gente caminhar, Papai. Então vem fazer, Senhor, a tua obra. Vem mexer, Senhor, na casa. Senhor, vem mexer na nossa estrutura, Papai. Vem nos curar, Senhor, de dentro para fora. Para que o teu Espírito Santo, Senhor, tome conta de nossa vida.
aquilo que está bagunçado, Senhor Jesus, vem, papai. Porque só tu, Senhor, pode limpar, Senhor, a sujeira, Senhor. Só tu pode colocar em ordem a bagunça, Senhor. Só tu pode, Senhor, fortalecer novamente as estruturas, Senhor. Então vem, Senhor. Vem, Senhor, nessa tarde, Senhor, mexer, Senhor, em cada vida, Senhor. Em cada lar, Senhor, em cada família, Senhor. Vem, papai, colocar tudo aquilo, Senhor, que precisa ser colocado novamente, Senhor, no lugar. Porque tu és o único, tu és o todo-poderoso, tu és o único que tens o poder, Senhor, de fazer, Senhor. Tu és o único, Senhor, que tens o poder, Senhor Jesus, da cura, da libertação, da transformação, Senhor Jesus, da libertação. Então vem, Senhor. Vem com o teu poder, Senhor, nessa tarde, Senhor, nos tocar. Vem, Senhor, nos curar. Vem, Senhor, nos limpar para que a tua casa, Senhor, possa estar do jeito que o Senhor quer, para que o Senhor venha habitar, Senhor. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia, Jesus. E as palmas te louvam, Senhor. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso, santo és tu, Pai amado. Oh, glórias a ti, Senhor. Santo és tu, Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso. Glórias a Deus, aleluia. Vou estar louvando mais um, até chegar a pregadora. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor Jesus. Santo és tu, Pai amado, Deus querido, Deus maravilhoso. Glória a Deus, o Senhor diz, é a nossa fraqueza que estamos fortes. Quando pensamos que estamos derrotados, é onde o Senhor nos ergue, é onde o Senhor te ergue. Então não desista, continue a dobrar o seu joelho e a buscar o Senhor, mesmo nas tuas fraquezas, porque é Ele que faz, não somos nós. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo és tu, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Jesus. Pai amado, Pai querido. Muitos confiam em carros, outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam de lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupados com coisas banais. Abra os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bem materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Reacende, Senhor, a chama. Reacende, Senhor, a chama na tua casa, papai. Porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bem materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma
igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a oração, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor, reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar, como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Oh, glória a Deus. Como em Atos 2, desce aqui nesse lugar, reacende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui nesse lugar. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, glória a Deus. Onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu. Minhas palmas te louvam, Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou estar trazendo novamente o pastor Aguinaldo. Ele tem mais uma mensagem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Pai amado. Oferta? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então vamos estar fazendo a oferta. Abra sua Bíblia ali em Marcos 12, no capítulo 41. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Pai amado. Glórias a ti, Senhor. Santo és tu. Glórias a ti, Jesus. Amém? E a palavra do Senhor fala assim: e estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 reais. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que as depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? O Senhor não quer riqueza, o Senhor não quer que a gente dê aquilo que a gente não tem. O Senhor quer que a gente oferte aquilo que toque no nosso coração e que a gente venha dar ao Senhor de todo o nosso coração. É isso que Ele quer de mim e de você. Não só oferta em dinheiro, mas tudo aquilo que a gente for fazer para o Senhor, que a gente venha fazer com todo o coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus e grandioso Pai, coloco diante de Ti, Senhor, todos os que irão ofertar, Papai, e aqueles que não têm também, Senhor, para ofertar.
Que o Senhor venha bradar sobre todas essas vidas, Senhor. Que o Senhor venha multiplicar, Senhor, o celeiro de todos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha colocar por terra o migrador e o devorador, Senhor. Aquele que não tem, papai, que ele possa ter, Senhor. E aquele que tem, que ele continue tendo, Senhor Jesus. Para que eles possam, Senhor, tanto aquele que tem como aquele que não tem, fazer a tua obra, ofertar na tua casa e poder ajudar o próximo, Senhor Jesus. Obrigado e eu já te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Pai amado. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso é de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilha aos seus pés, porque santo tu és, e eu vou receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor.
Quero lhe oferecer me humilho aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso é de alabastro, quero lhe oferecer me humilho aos seus pés, porque santo tu és, eu vou receber. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. É engraçado que a gente é teimoso, né? Eu não sou muito chegada a louvar. Eu gosto de louvar para mim. Eu louvo para o Senhor, né? Porque a gente não tem nenhuma levita. Só que às vezes não é do jeito que a gente quer, do jeito que o Senhor quer. E hoje eu estava tão feliz porque hoje vinha uma levita louvar e eu não ia precisar subir aqui para estar louvando. Mas o Senhor mostra que não é do nosso jeito, é do jeito dele. E até agora não chegou nem a pregadora e nem a levita. E eu já louvei 4 louvores hoje. Isso porque eu não queria, porque eu estava toda feliz, porque eu não ia precisar estar aqui louvando. Isso é para mostrar para a gente que quem manda na nossa vida é Ele, não somos nós. Que é do jeito dele, não é do nosso jeito. E quando Ele quer que a gente faça algo, Ele cria ocasiões para que tu vá fazer. Então não adianta às vezes a gente fugir daquilo que o Senhor quer que a gente faça. Eu sou a prova viva dele de hoje. Eu reluto com Ele para estar aqui em cima. Se tiver várias pessoas que eu possa estar chamando para estar usando, eu chamo, eu uso. Mas Ele mostra para mim que quando Ele quer que eu esteja aqui em cima, Ele faz. Ele cria situações para que não venha ninguém, para que eu esteja aqui em cima. Para que eu venha fazer a vontade dEle e não a minha. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar chamando o pastor Aquinaldo, então, para estar pregando, porque a missionária Sandra, não sei o que aconteceu, até agora não chegou. Então, quem vai pregar para nós hoje é o pastor da casa, o pastor Aquinaldo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo és tu, Pai amado. Não é como a gente quer, né? É como Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória para ti, Senhor. Vamos levantar para estar orando pelo pastor. Ergue a sua mão para cá. Vamos estar abençoando a sua vida. Querido Deus e grandioso Pai, aqui está, Senhor, o teu filho, que vai fazer a tua vontade, Senhor, nessa tarde. Sei que tu já colocaste no coração dele aquilo que ele tem para nos trazer, Senhor, para nos falar através de ti, Senhor. Que o Senhor colocou no coração do teu filho, Senhor, venha falar com cada um que aqui está. Não aquilo que a gente quer ouvir, Senhor, não para matar o nosso ego, mas sim para matar o nosso eu, papai. Não para encher o nosso ego, mas sim para matar o nosso eu, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um que está aqui e com cada um que está assistindo. E que a tua palavra venha nos transformar. Eu te peço, Senhor, abençoa a vida do teu filho. Livra, Senhor, e guarda ele de todos os maus. Cresça, Senhor, grandemente sobre a vida dele, papai. E que ele venha sempre se diminuir para que o Senhor venha crescer cada vez mais. É o que eu te peço, eu já te agradeço. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. As coisas não são como a gente quer, mas como o Senhor quer. É Ele que nos escolhe, é Ele que prepara o tempo e às vezes a gente não entende.
Porque tudo é no tempo do Senhor. Eclesiastes 3, ele fala que é um tempo para todas as coisas e tudo é no tempo do Senhor. E às vezes a gente acha que é no nosso tempo e às vezes a gente quer fazer no nosso tempo e não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Então, é só nós adorar o Senhor. Amém, meus queridos? Eu convido os irmãos para abrirem sua Bíblia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu vou ler o texto e depois eu chamo aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Que está lá em 1 Crônicas, capítulo 21, versos 1. Oh, glória a Deus, aleluia. 1 Crônicas, capítulo 21, versos 1. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto quanto é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isso, o meu senhor? Porque seria isso causa de delito para Israel? Oh, glória a Deus, aleluia. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai, fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e ele disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante dos teus adversários, e a espada do teu inimigo te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem te enviou. Eita, glória a Deus, aleluia, para a honra e glória do Senhor. Pode sentar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, dê sabedoria neste momento, Senhor, para levar a tua palavra, Deus Todo-Poderoso. Nada é por acaso, Senhor, tudo está sobre a tua direção nesta terra. Amém. A história de Davi nos ensina muitas lições, irmãos. Eita, glória a Deus. E uma delas é querer fazer as coisas com a força do nosso braço. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Parece algo simples, né? Mas Deus se ira contra ele. E o que há de tão errado nisso? Na verdade, ele não confiou nas mãos do Senhor. E quantas das vezes eu e você também não confiamos na mão do Senhor? Quantas das vezes nós queremos fazer as coisas com a força do nosso braço, irmão? Achamos que vai ser mais fácil, achamos que vai ser mais rápido, achamos que vai ser melhor. E saímos da direção do Senhor. Porque quem nos dá a direção é o Senhor. Quem traça os nossos caminhos é o Senhor. E olha que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Veja bem. Se fosse um de nós, mas não. Davi era um homem segundo o coração de Deus.
E mesmo assim Satanás induziu ele a fazer o censo. Quantas vezes Satanás também nos induz a fazer algo que não queremos, mas fizemos. Eita, glória a Deus! Quantas vezes achamos que estamos firmes na presença de Deus, Satanás chega e nos tira da presença do Senhor por muito pouco, porque nós damos brecha. Nós damos brecha para que Satanás entre. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar brecha, porque Satanás ele só fica procurando brecha para entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, entrar na nossa família e destruir tudo. Porque Satanás, quando ele entra, meus queridos irmãos, ele entra para destruir, ele não entra para brincar, não. E esse texto nesta tarde deixa muito claro isso. Que Satanás não está para brincadeira. Nós precisamos vigiar. Muitas das vezes nós não vigiamos. E saímos da presença do Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Diz Provérbios 3,5: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do seu próprio entendimento. Olha só. Quantas das vezes nos apoiamos nas nossas próprias forças, irmão? A mensagem é clara. Precisamos entender que a nossa força vem do Senhor. E não está em nós, porque nós não somos nada. E tem pessoas se achando que eu prego muito, eu louvo muito. É o Senhor que te usa. Se não fosse o Senhor, tu não eras nada. Porque se fosse o Senhor, tu não conseguia levantar, testemunhar. E às vezes nós somos tão ingratos, irmãos, que nós não conseguimos dobrar o nosso joelho pela manhã e dizer obrigado, Senhor, pelo ar que respiro. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Pastor, mas a minha vida é corrida. Mas qual tempo tu tem tirado para o Senhor? Será que esse tempo que tu tem tirado ao Senhor, o Senhor tem se agradado? Porque tirar é um tempo, é uma coisa. Agora o Senhor se agradar é outra. E aí tem um gap. E às vezes esse gap é grande. Porque uma coisa é você fazer e uma coisa é você agradar. Porque muitas das vezes, irmão, nós fizemos de qualquer jeito. Pastor, mas a correria é grande, mas a correria é grande para ti, mas é para mim também. Mas que qualidade é esse tempo que tu está tirando para o Senhor? O Senhor tem se agradado desse tempo, dessa qualidade que tu tem dado a Ele? Eita, glória a Deus, aleluia. Porque o peso do pecado são as consequências, irmão. E às vezes a gente acha que não. E isso nos ensina que o Senhor é justo. Mas o Senhor é rude? Então não. O Senhor é justo. Quem é injusto com Ele somos nós. Porque Ele nos dá tudo gratuitamente e nós muitas das vezes não somos gratos ao ponto de se colocar e agradecer.
Então, o Senhor é justo. Ele não é ingrato conosco, não. E durante esse processo, Joabe, o comandante do exército, percebeu que esse censo estava errado, na verdade. Ele viu que Davi tinha errado, e errado feio, porque era segundo o coração de Deus. Só que Davi se arrependeu. Porque quando nós pecamos, somos pecadores, mas quando nós arrependemos de todo o nosso coração, o Senhor nos perdoa. E Davi, todas as vezes que ele falhou com o Senhor, ele se arrependeu profundamente no seu coração e o Senhor perdoou. O Senhor nos perdoa também. Nós precisamos nos arrepender de todo o nosso coração. Amém. Mas muitas das vezes, meus queridos irmãos, nós não conseguimos liberar o perdão. E aí falamos assim, mas o Senhor não ouve mais a minha oração. Mas você não consegue liberar o perdão para o teu irmão. E o Senhor não opera desta forma. O Senhor opera naqueles que se humilham, naqueles que se dedicam e se colocam na presença do Senhor. E às vezes a gente não entende o porquê das nossas lutas. Ah, Senhor, mas eu estou com tanta luta, Senhor, mas vem cá, tu não consegue liberar o perdão, e aí essas lutas tu também não consegue se livrar. Esses dias aí a minha esposa falando aí de pecadinho de estimação. E é bem assim, meus queridos irmãos, muitas das vezes nós não conseguimos nos libertar desses pecadinhos de estimação. E aí achamos que o Senhor não nos ouve mais. Achamos que a nossa oração não chega mais ao Senhor. Nós precisamos entender que para ter intimidade com o Senhor, nós precisamos rasgar o nosso coração. E liberar perdão é uma das coisas que se faz necessário. Porque enquanto nós não liberamos perdão, o Senhor não trabalha. E isso é fato, meu irmão, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia fala. Quantas das vezes nós não liberamos perdão para o nosso irmão? E falamos ainda, somos hipócritas, falamos que amamos ele tanto quanto nós. Como você ama o teu irmão se você não consegue liberar perdão para ele? Como você ama o teu irmão se você não consegue olhar na cara dele? Como você diz que ama o teu irmão se você encontra na rua? Te dá a paz do Senhor e você fica se escondendo com vergonha de dizer que é crente. Eita, glória a Deus! Quantas das vezes se deparamos com situações dessas, irmão? Tem vergonha. E eu quero dizer que naquele dia o Senhor também vai ter vergonha. Ah, não, mas eu estou no mercado. Não, ainda bem que o irmão não me viu aqui, porque Deus do livro se ele vir me dar a paz do Senhor. Ei, vai te converter. Isso é falta de conversão. Tem pessoas que acham que são convertidos, irmão, mas não, eles não são convertidos, eles são convencidos. Esse tipo de pessoas não são convertidas, eles são convencidos. Eles acham que são, mas não são. E isso não agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é quando você se posiciona. Independente se está na frente de um ou se está na frente de 1000. E isso sim é se colocar.
Isso sim é se posicionar. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender que servir ao Senhor, precisamos servir de todo o nosso coração e não servir pela beirada. Tem pessoas que serviram ao Senhor pela beirada, tem pessoas que serviram ao Senhor em cima do muro. E isso não agrada ao Senhor, porque servir ao Senhor não pode ser pela metade, não. Servir ao Senhor tem que servir por inteiro. Servir ao Senhor tem que se confiar. E não na força do nosso braço. Feito o texto que nós acabamos de ler. Davi não confiou no Senhor. Confiou na força do seu braço. Foi contar, fazer o censo para ver quantos soldados, quantos homens tinha. Porque não confiou no Senhor. E no dia de hoje não é diferente. Quantas das vezes nós não confiamos? Fazer o censo no dia de hoje é buscar atalho, irmãos. É buscar o vizinho, é buscar a mãe, é buscar o pai. Ei, se você confia no Todo-Poderoso, vá buscar dele. Porque o homem não pode fazer nada. Nós precisamos entender que se você está precisando, busque do alto, busque do Senhor. Porque o homem não tem para te dar. É só o Senhor que tem. E você precisa confiar. Mas você só confia no Senhor quando você se coloca. Quando você desce de cima do muro. Quando você não confia na força do teu braço. Aí sim, aí ele opera. Porque enquanto você está confiando na força do teu braço, enquanto você está confiando no seu canudo de faculdade, eita glória a Deus. Tem pessoas que se confiam no canudo de faculdade, porque eu sou formado. Eu prego melhor porque eu sou formado. Eu tenho faculdade. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer que a unção não está atrás de uma gravata, não está atrás do microfone e não está atrás de um canudo de formatura. A unção vem do Espírito Santo de Deus. Não é um canudo que vai te dar unção. Mas tem pessoas aí que acham que é canudo que dá unção no altar. Oh, glória a Deus, aleluia. Canudo não te dá unção no altar, irmão. O que te dá unção no altar é intimidade com o Senhor. O que dá unção no altar é se colocar, é se entregar por inteiro. Eu falava no início, quando eu abri o culto, que falava que o fogo queimará e não se apagará. Mas para que ele continue queimando, você precisa colocar lenha. E ele dizia na mensagem ainda, ele não pode ser graveto. Porque graveto é fraco, ele se apaga. Tem que ser lenha sólida. E sabe o que representa a lenha sólida, meus queridos irmãos? Oração, entrega, jejum, intimidade com o Senhor. É isso que representa a lenha. Porque graveto ele se apaga, graveto pega fogo e se apaga. Gravetos são esses que se confiam em canudos. São esses que se escondem atrás do microfone, atrás do púlpito. Esses são gravetos. Achando que a unção está aí. Mas a unção não. A unção vem só com intimidade.
A unção só vem quando você se coloca, quando você se entrega verdadeiramente ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. E vejo que Davi reconheceu o erro. Será que nós reconhecemos quando nós erramos? Ah, pastor, mas é difícil, né? É. Mas é dessa forma que o Senhor nos perdoa. Não tem outra forma, meu querido. Não adianta nós esconder nada debaixo dos olhos do Senhor. Tem pessoas que acham que conseguem esconder do pastor, conseguem esconder da missionária, mas debaixo dos olhos de Deus ele não consegue esconder. Ah, mas eu fui lá, mas o pastor não viu, está tudo certo. Irmãos, debaixo dos olhos do Senhor, ninguém esconde nada. E às vezes a gente tenta esconder. Oh, glória a Deus, aleluia. Davi não. Davi nunca tentou esconder nada debaixo dos olhos do Senhor. Ele sempre foi muito sincero, muito responsável com as suas atitudes. Às vezes nós não somos responsáveis com as nossas atitudes. Oh, glória a Deus. Servir ao Senhor é ser responsável com as nossas atitudes perante Ele. Às vezes falta. E eu vou mais longe ainda. Quando a gente não tem essas atitudes diante do Senhor, eu classifico isso com falta de caráter diante do Senhor. Porque para servir ao Senhor nós precisamos ter caráter. E às vezes falta. Quando nós não conseguimos, é falta de caráter. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Lá em 1 Crônicas, lá no 11:12, ele fala assim, ó, cada uma delas tinha a implicação séria e ensinava lições importantes sobre a justiça e a misericórdia de Deus. Porque diante das três, vocês sabem qual que Davi escolheu? Ele tinha 3 opções, né? Sabe qual que Davi escolheu? Que o Senhor tratasse diretamente com ele. Isso é caráter. Isso é atitude. Isso é reconhecer o seu erro. Porque se não fosse dessa forma, o povo também ia ser penalizado. Então ele disse, não, eu quero que o Senhor trate comigo. Eita, glória a Deus! Aleluia! Mas precisamos ter, irmão, este discernimento. E só temos isso com intimidade. Intimidade com o Senhor. Davi teve isso muito claro. Das 3 opções, ele escolheu não. Eu quero que o Senhor trate comigo. Eita, glória a Deus, aleluia. É isso que nós precisamos fazer, irmão. Ser responsáveis diante do Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Precisamos entender que servir ao Senhor é se colocar por inteiro. Às vezes a gente esquece esse detalhe e a gente quer levar de qualquer jeito, e isso não agrada ao Senhor. Às vezes Deus permite a correção para nos fazer arrependimento e restauração. Apesar do castigo, sua misericórdia ainda se manifesta, como aconteceu quando Deus interrompeu a praga antes de que destruísse completamente. Olha só. Ele é misericordioso, irmão. Mas nós precisamos ter essa intimidade com Ele. Precisamos ter essa afinidade com Ele.
Você não tem intimidade com qualquer um. Porque quem diz assim, fecha a porta do teu quarto e vai orar. Porque lá você tem intimidade. Você não tem intimidade aí pela rua, não. Você tem lá no seu quarto. E a palavra é clara. Fecha a porta do teu quarto para orar. Porque lá sim, lá tu tem intimidade com Ele. E às vezes a gente não entende. Vamos fazer do nosso jeito. Ah, não, assim está bom. E não está. Não está, irmãos. Para agradar o Senhor tem que ser feito de vontade, bem feito. De todo o nosso coração. Oh, glória a Deus, aleluia. E às vezes a gente não entende. Queremos fazer do nosso jeito, confiar na força do nosso braço. E a palavra é clara. Nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós precisamos sim confiar no Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque quando você assume que é dependente do Senhor, você não confia mais na força do braço. Mas você precisa ter essa convicção que você é dependente do Senhor. E Ele se agrada quando você se torna dependente dEle. Porque ser dependente do Senhor é ser humilde. E o Senhor se agrada dos humildes. Ser dependente do Senhor é se colocar na direção que Ele colocou para ti, sem sair fora. Porque é Ele que traça a nossa direção. Isso sim é dependência do Senhor. Mas às vezes a gente não quer. Muitas das vezes as nossas lutas nós pegamos com as nossas próprias mãos. Tem luta que o Senhor nos dá para nos provar. Mas tem luta que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí nós pegamos essas lutas com a nossa própria mão. E depois começamos a questionar o Senhor. Senhor, mas eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor. Ei, mas foi tu que pegou com as tuas mãos. Nós precisamos entender que as provas que o Senhor coloca na nossa mão é para nós, para nos provar, para nos preparar. Porque nenhum deserto o Senhor nos coloca para nós morrermos. Não. O deserto que o Senhor nos coloca é para nos preparar. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas aquelas provas que nós pegamos com a nossa mão, botamos debaixo do braço, essa não tem jeito, irmãos. Essa não vamos ter que carregar sozinho. É feito aquelas malinhas do passado que nós não conseguimos nos libertar dela. É feito aquelas malinhas do passado que nós casamos e viemos e não largamos aquela malinha por nada. Nós precisamos entender que todo o deserto que o Senhor nos leva, Ele está conosco, nos pegando pela mão, nos ensinando, nos tratando, nos guardando. Mas quando nós vamos e pegamos a luta com a nossa mão, aí fica difícil. Nós precisamos entender. E aí não adianta nós reclamar. Não adianta nós começar a questionar o Senhor, dizer, Senhor, por que, Senhor? Está sendo duro comigo, Senhor? Senhor, tu não ouve mais a minha oração.
Não, mas a escolha foi tua. Não reclama. Pegasse com as tuas próprias mãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender que as provas que o Senhor nos dá é para nos preparar. Que a prova que o Senhor nos dá é porque Ele tem algo melhor para fazer na nossa vida. Nós precisamos entender que às vezes a gente se faz necessário passar por algumas provas. Às vezes o Senhor nos coloca em algumas provas para nos despertar, para fazer com que nós tomamos algumas decisões que às vezes nós não queremos tomar, porque para nós está confortável. Tem situações, irmãos, que para nós está confortável, mas para o Senhor não. E aí o Senhor nos leva ao deserto para nós tomar uma decisão. Quem o Senhor já não levou no deserto para ensinar, para mostrar, para ele tomar uma decisão? Porque ele achava que estava tudo certo. Eu falo isso com muita propriedade. Eu fui levado ao deserto para tomar uma decisão que eu achei que estava tudo certo, que eu achei que estava tudo certinho, para mim estava tudo certinho, tudo maravilhoso. Na ótica humana não tinha nada de errado, mas o Senhor me levou para mim tomar uma decisão. E às vezes o Senhor faz isso, irmão, conosco. Porque às vezes a gente não quer largar. Está tudo muito bom, está tudo muito cômodo para mim, aqui está bom. E aí o Senhor diz assim, não, mas não está bom, Senhor. Tem que mudar. Não, Senhor, mas aqui está bom, está tudo certinho. Não, mas não está me agradando. E aí o Senhor nos aperta, ao ponto que você precisa decidir. Você é tão espremido no deserto que você precisa decidir. E o Senhor faz isso. E às vezes a gente não entende o trabalhar do Senhor. Nós falamos no início que há um tempo para todas as coisas, e o Senhor, Ele nos dá a direção. E é tudo no tempo dele, ele faz como ele quer, a hora que ele quer, com quem ele quer, aonde ele quer. Então não é no nosso tempo. E a gente às vezes não entende o trabalhar do Senhor. Nós precisamos entender que quando o Senhor nos leva para o deserto, é porque Ele quer nos trabalhar, Ele tem algo muito maior para nos dar. Porque sempre depois do deserto, irmão, tem uma bênção muito grande para nós. Isso é fato. Ah, pastor, mas o meu deserto está longo, é. E cada um, o Senhor, dá o deserto que Ele consegue. Pode ter certeza. O Senhor não vai dar nada que Ele não consiga passar. Se fosse para isso, Ele daria morte, mas não. Já que nenhum deserto é para a morte, pode ter certeza que a tua prova tu vai conseguir passar. Ah, pastor, mas está difícil. Tá, mas tu vai conseguir passar. É só uma preparação. E a gente não entende, irmão. A gente não entende isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Precisamos entender que o trabalhar do Senhor é para nos preparar. O trabalhar do Senhor é para nós crescermos na presença dEle. Porque muitas vezes Ele nos coloca no deserto porque nós estamos nos
nos desviando da presença. Quantas das vezes você entrou numa prova porque você estava fora da direção do Senhor? E aí o Senhor, para trazer para a direção, Ele nos aplica algumas provas. Ele nos aplica algum deserto. E aí a gente não entende. E engraçado que para sair da direção do Senhor é fácil, mas aí quando o Senhor aperta um pouquinho, já começa a reclamar, a murmurar. E eu quero dizer nesta tarde que a murmuração é uma das coisas que mais nos afasta do Senhor. Porque é durante a prova que nós temos que adorar o Senhor. É durante a prova que nós temos que se colocar mesmo. É nesse momento que nós temos que se derramar aos pés do Senhor. Mas muitas das vezes, nesse momento, aí nós abandonamos o Senhor. É nesse momento que nós falamos assim, não, para mim não dá. Porque a própria Bíblia fala, irmãos, que não é assim, não ia ser fácil mesmo. Não ia ser fácil. Servir ao Senhor, temos luta. Sim. Nós somos provados a todo momento. Nós somos afrontados a todo momento. E digo mais ainda, até entre os nossos. Crentezinho agora só quer ir para a igreja. Crentezinho agora só quer orar. Crentezinho agora não quer fazer mais nada. Quantas das vezes eu e você somos afrontados dentro dos nossos mesmo. Ah, porque o crentezinho agora só quer ir para a igreja. Agora pronto. Quantas das vezes eu e você somos afrontados dentro dos nossos? Mas precisamos ser perseverantes, irmão. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Não são essas pequenas coisas que nos tiram da presença do Senhor. Por isso que nós temos que vigiar. Porque Satanás, ele fica procurando essas brechas para nos desviar. E às vezes são tão pequenas essas brechas que a gente nem sente, irmão. Eu falava quinta-feira no culto ainda que nenhuma árvore ela já nasce grande. Ela nasce da semente. Então vejam que ela nasce pequenininha. Da mesma forma, quando nós nos desviamos do Senhor, nós começamos aos pouquinhos. E é aí que o Satanás vai trabalhando para tentar tirarmos da presença do Senhor. Não são nas grandes coisas, não. Ele começa a trabalhar nas pequenas coisas. Porque é ali que, se nós não vigiarmos, ele vai ter êxito. São nas pequenas coisas que nós deixamos abertas essas brechas que Satanás, ele vai ter êxito. É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, mas é só um pecadinho. Eu quero dizer para os irmãos nesta tarde que não tem pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. E às vezes a gente fala, mas é só um pecadinho. Não tem pecadinho, irmão. Não tem pecadinho. Tudo é pecado. Nós precisamos entender que estar na presença do Senhor, se colocar e se posicionar, é uma entrega genuína. E não uma entrega pela metade, dando brechas. Às vezes a gente não entende isso. É fazer do nosso jeito, com a força do nosso braço. E não é por aí. Não é por aí. Servir ao Senhor é se posicionar, se colocar, se entregar por inteiro. Oh, glória a Deus, aleluia.
Oh, glória a Deus. Tem muitos por aí dizendo que são crentes, mas fora da direção. Fora da direção. Ah, pastor, mas eu vou ao culto. Eu vou ao culto quinta-feira, eu vou ao culto domingo, eu vou ao culto na terça. Mas está fora da direção. Não adianta. E não tem colocado lenha no altar. Tem deixado o fogo do Espírito Santo apagar. E quando nós não colocamos lenha no altar, estou falando de lenha, não de graveto, veja bem, porque graveto ele queima e apaga, mas lenha não se apaga. E a palavra do Senhor diz que o fogo arderá. E precisamos entender. Colocar lenha no altar é posicionamento, é entrega, é arrependimento. Davi fez isso, se arrependia dos seus erros, se colocava na presença do Senhor e o Senhor perdoava. Eu e você, quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, se colocamos na presença do Senhor, Ele também nos perdoa. Mas precisamos nos colocar na presença do Senhor, se entregar por inteiro, não pela metade. Oh, glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, irmão. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, oh, glória. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa mensagem, ela nos ensina que devemos confiar totalmente em Deus, evitar o orgulho, a autossuficiência, confiar na força do nosso braço e reconhecer os nossos erros e nos lançar na misericórdia do Senhor. Arrependimento, irmão. Quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. E você tem confiado no Senhor? Tem colocado as suas tristezas na mão do Senhor? As suas angústias? Tem colocado as suas necessidades na mão do Senhor? Você tem colocado a sua enfermidade nas mãos do Senhor? Oh, glória a Deus, aleluia. Precisamos fazer isso, irmão. Colocar tudo nas mãos do Senhor. Porque quando nós colocamos tudo na mão do Senhor, é um ato de confiança no Senhor. Nós estamos falando para Ele, Senhor, eu confio em Ti, a minha proteção vem de Ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa tocar o nosso coração, despertar o nosso coração, para que nós nos colocamos na presença do Senhor, sem desviar para a esquerda, para a direita, entregar tudo nas mãos do Senhor, sem confiar na força do nosso braço, porque muitas das vezes confiamos na força do nosso braço, e quando nós confiamos na força do nosso braço, isso não agrada ao Senhor, o Senhor não trabalha desta forma. Oh, glória a Deus, aleluia. Que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa tocar o nosso coração, despertar, para nos mantermos firmes na presença do Senhor, para mantermos firmes, sem sair para a esquerda ou para a direita, porque é o Senhor que nos dá a direção. Com Davi não foi diferente. Davi se arrependeu e o Senhor o guardou. Quando nós nos arrependemos de todo o nosso coração, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra. E é isso que precisamos fazer, irmão. Feito Davi, se arrepender da nossa falha, porque falhos somos, mas se arrepender de todo o nosso coração. E aí o Senhor trabalha na nossa vida. Amém, meus irmãos?
Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero agora orar pelos irmãos. Então, senhora Jaque, vamos ungir as nossas mãos, nós vamos orar. E aí depois eu dou a bênção apostólica. Eu tenho estado contigo, eu só descanso no teu coração, porque a tua vitória é grande, o que eu tenho para fazer na tua vida é grande, mulher. Eita glória a Deus. As promessas que eu tenho para ti, mulher, são grandes. Eita glória a Deus. Vai amar. Arranca toda essa enfermidade, toda essa enfermidade, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor, vem, Senhor, meu Deus. Toca, Senhor, na tua filha inteira. Vai tocando, Senhor, nas veias, Senhor. Vai curando agora, Senhor, vai libertando a tua filha, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Eu te rendo nesta tarde, Senhor, meu Deus, meu Pai. Toda essa enfermidade, Senhor Jesus, vai caindo por terra agora. Vai caindo por terra agora, Senhor. Vai caindo por terra agora, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, meu Deus, toda essa pressão alta, Senhor Deus. Oh, Senhor, regula a pressão, Senhor Jesus. Vai tratando, Senhor, vai curando, meu Deus, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, tu sabes, Senhor, todas as guerras da tua vida. Vai tratando, Senhor Jesus, vai curando, vai libertando, Senhor. De dentro para fora, Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, toca a tua filha agora. Toca, Senhor, agora, Senhor, meu Deus, toca a tua filha agora, Senhor. Vai tocando, Senhor, na cabeça, as plantas dos pés, Senhor. Vai curando, Senhor, vai libertando a tua filha dessa enfermidade. Vai dando paz, Senhor, meu Deus. Arranca toda essa tristeza, Senhor, que muitas vezes tem tomado o coração dela, Senhor. E ela tem vontade de largar tudo e desistir, Senhor, meu Deus, meu Pai. Guarda a tua filha, Senhor. Brinda a tua filha, Senhor, Deus, Todo-Poderoso, Pai amado. Venha arrancar, Senhor, essa tristeza, Pai. Venha encher esse coração, Senhor Jesus. Com a tua presença, Senhor. Venha, Senhor, em tudo verdadeiro da tua filha, Pai. Para preencher, Senhor, esse vazio, falta ela. A única felicidade, Senhor, é contigo, com a Oh, Deus querido, Deus maravilhoso.
área, Senhor, que ela vem pedindo, que ela vem colocar nas tuas mãos. Ah, Pai amado, que querido. Senhor, usa, Senhor, alguém para dar resposta para ela, Senhor Jesus. A qual ela vem pedindo, a qual ela vem colocando diante de ti, Senhor Jesus. Venha, Senhor, respondê-la, papai, para que ela não venha querer, Senhor Jesus, para que ela não venha se arrepender do que ela está pensando em fazer, Senhor Jesus. Oh, Deus querido, maravilhoso. O Senhor usa, Senhor, o filho teu, Senhor, para que ela possa tomar a direção certa, para que ela não venha quebrar a cara mais além, Senhor Jesus. Então, Senhor, usa a vida do teu, Senhor Jesus, para vir falar com a sua filha, aquilo que ela vem pedindo e colocado diante de ti, porque tu sabe, Senhor, tu conhece, Senhor, que ela não venha, Senhor, se arrepender amargamente, Senhor Jesus, de pensar, Senhor, tua direção, Pai. Guarda ela, Senhor Jesus, dos laços, Senhor Jesus. Guarda ela, Senhor, dos laços do diabo, papai. Oh, glória a Deus, aleluia. Guarda, Senhor, a tua filha dos laços do diabo, Senhor. Fecha a sepultura, papai. Fecha a sepultura dela, Senhor Jesus. Vai tocando, Senhor, desde a cabeça até a planta dos pés, Senhor, na saúde, papai. Vai tocando na saúde da tua filha, Senhor Jesus. Vai restaurando a sua saúde, Senhor. Aumenta, Senhor, os anos de vida dela nessa terra, papai. Oh, Deus querido, Deus maravilhoso, faz a tua obra, Senhor. Alcança, Senhor, a tua filha verdadeiramente, Senhor. Venha ter um encontro com ela, Senhor Jesus. Venha mostrar, Senhor, o teu poder, Senhor Jesus, sobre a vida dela. Venha mostrar para ela a tua graça, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Guarda, Senhor, a tua filha. Livre, Senhor, a tua filha, papai. De todo o mal que eu te peço, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Senhor. Oh, glória a Deus. Eu tenho alguns avisos aqui, irmãos. Quinta-feira nós temos o nosso culto. Aí quem vai estar ministrando aí a palavra do Senhor vai ser a missionária Alexandra. Vai estar ministrando. Também
Terça-feira a gente inicia o curso na qual eu estarei ministrando o Homem ao Máximo lá na Igreja Mel, lá na Ressacada. E a missionária Jaque estará ministrando Mulher Única também, lá na Igreja Mel, na Ressacada. Temos ainda algumas vagas em aberto, irmãos, quem se interessar, nos procure. É um curso que o Senhor trabalha de dentro para fora, tanto Homem ao Máximo quanto Mulher Única. Quem já fez sabe o quanto o Senhor trabalha. Basta só nós abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque Ele só trabalha quando nós damos abertura para Ele. Costumo dizer que da mesma forma um copo cheio d'água, se ele está cheio não cabe mais nada. Mas quando ele está vazio, e quando você abre o teu coração para o Espírito Santo de Deus trabalhar, Ele trabalha de dentro para fora. E este curso, Ele trabalha desta forma, irmãos. É de dentro para fora. Amém, meus queridos? Oh, glória a Deus. Eu vou dar a bênção apostólica. Oh, glória a Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Que o Senhor nos leve e nos guarde em segurança. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Operando Deus, ninguém. Amém? Um bom final de semana a todos. Que o Senhor nos guarde e nos leve em segurança, meus queridos. E eu já convido os irmãos para quinta-feira estarmos aí com a missionária Alexandra ministrando. Amém?